Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e hoje nós vamos falar sobre propriedades coligativas. Eu vou dividir este tema em duas aulas, tá legal, pessoal? Professor, o que é que eu vou estudar nesta primeira aula? Olha só, nesta aula eu vou ensiná-los o que é a pressão de vapor de um líquido, tá legal? Vou falar também sobre o ponto de ebulição, mas, professor, eu já estudei ponto de ebulição em propriedades da matéria. Veja bem, em propriedades da matéria a gente fala sobre o ponto de ebulição, mas a gente não aprende qual é a sua verdadeira definição. E é em propriedades coligativas que a gente vai a fundo com este tema, tá legal? Falaremos também sobre o ponto triplo da água. Fique comigo até o fim desse vídeo, você não vai se arrepender. Vamos nessa? Primeira parte da nossa aula, galera, pressão de vapor. Prof, o que é a pressão de vapor? De uma forma simplificada, podemos dizer que pressão de vapor é a medida de tendência de evaporação de um líquido qualquer, ok? Quais são os fatores que determinam a pressão de vapor? Galera, olha só, vamos falar um pouquinho da pressão. Lá na física, a pressão é o quê? Força dividido pela área, beleza. E lá em gases ideais ou perfeitos, a gente simplifica dizendo que a pressão é o resultado da colisão de um gás com a parede do recipiente que o contém. Quanto maior a pressão, maior é esta colisão, mais intensa será esta colisão. E a pressão de vapor, pessoal, que nem vocês estão vendo aí na animação, né? Vocês estão vendo aí um líquido se transformando em gás. Você pode entender da seguinte maneira: é a força que vem de baixo para cima na transformação líquido-gás. Ou seja, quanto maior for a pressão de vapor, maior é essa intensidade de transformação, maior será esta força que vai de baixo para cima, tudo bem? Isso de uma forma bem simplificada que eu tô mostrando para vocês, ok? Quanto maior for a pressão de vapor, maior é esta intensidade de transformação. Conseguiu entender? Beleza. E o que determina essa pressão de vapor? O primeiro fator, forças intermoleculares. Por quê? Para você converter o líquido em um gás, você tem que romper as forças intermoleculares, concordam comigo? Então eu posso dizer o seguinte, ó, quanto maior for a intensidade de uma força intermolecular, menor será a pressão de vapor. Professor, eu não entendi. Veja bem, se a sua força intermolecular ela é muito intensa, ela segura as moléculas com muita força, ela dificulta a conversão do líquido para o vapor. Então, se a força intermolecular é intensa, a pressão de vapor é baixa, tá legal? Conseguiu entender? Ok. E claro, a temperatura. A temperatura, ela mede o grau de agitação das partículas. Se você aumenta a temperatura de um sistema líquido ali, o que acontece? As partículas ficam mais agitadas, então você favorece a conversão líquido-gás. Portanto, quanto maior for a temperatura, maior será a pressão de vapor. Então não se esqueça, aumentou a intensidade da força intermolecular, diminui a pressão de vapor. Aumentou a temperatura, aumenta-se a pressão de vapor. Tá legal? Por exemplo, aqui nós temos a água e o ácido clorídrico, o HCl. Qual deles tem maior pressão de vapor? Bom, primeiro fator a ser considerado, forças intermoleculares. Na água, o tipo de força é qual? Ligação de hidrogênio, você acertou. E no ácido clorídrico? No ácido clorídrico eu tenho dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Beleza, prof, eu já identifiquei quais são as forças intermoleculares. E agora? Ora, eu tenho que saber qual delas é mais forte. Ligação de hidrogênio é mais forte que dipolo-dipolo, correto? Portanto, a pressão de vapor da água é menor que a pressão de vapor do HCl. O HCl se desprende mais facilmente e se converte com maior facilidade para o estado físico gasoso ou vapor. Beleza? Graficamente, pessoal, olha só, gráficos são muito importantes nessa parte, ok? Você precisa entender bonitinho os gráficos sobre pressão de vapor. Então olha o que eu tenho lá, ó. No eixo das ordenadas eu tenho a pressão de vapor e no eixo das abscissas eu tenho a temperatura. Então é um gráfico de pressão versus temperatura. Ali eu tenho o ácido clorídrico e ali eu tenho a água, tá legal? E aí ele já tá me falando qual tem a maior pressão de vapor, qual tem a menor pressão de vapor. Mas digamos que isso não tivesse escrito lá. Prof, como é que eu analiso? Cuidado! Para você comparar a pressão de vapor de um líquido com outro líquido, você tem que garantir que a temperatura é a mesma. Então, primeiramente, a gente vai lá no eixo das abscissas. Eu vou aqui, ó, temperatura. Olha aí, ó. Eu já garanti uma mesma temperatura, prof. E agora? Você sobe e aí você analisa. A curva que está mais acima, com certeza, é aquela que tem a maior pressão de vapor, beleza? Agora ficou fácil analisar um gráfico, não é? Ok? Vamos dar continuidade? Ponto de ebulição. Professor, eu já sei o que é ponto de ebulição. Beleza, vamos fazer uma revisãozinha? Então nós temos aqui a água evaporando a 25 graus, beleza? Evaporação normal, temperatura ambiente. O que eu vou fazer?
eu vou aquecer este sistema, beleza? Começa o aquecimento, as moléculas começam a ficar mais agitadas e chega um ponto que a água entra em ebulição. É aquele momento onde bolhas de gás ou de vapor são formadas abaixo da superfície da água, né? E a intensidade da transformação é muito maior, sem sombra de dúvida. Vamos medir aqui a pressão de vapor. Então eu identifiquei que a pressão de vapor aqui é de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. E coincidentemente eu percebi que a pressão ambiente também é de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. E aí vem a definição original do ponto de ebulição. Atenção! Ponto de ebulição é quando a pressão de vapor se iguala à pressão ambiente. Como é que eu represento isso em um gráfico? Os gráficos continuam sendo importantes. Pessoal, o que mais é cobrado nessa parte de propriedades coligativas é gráfico. Então olha só, mais uma vez eu tenho lá, ó, pressão de vapor versus temperatura, aí eu tenho uma curva aqui, ó, que representa a vaporização aí da água, tá legal? A pressão de vapor da água. Então olha só, eu medi a pressão ambiente ali, e eu descobri que ela é de 1 atm. Como que eu descubro o ponto de ebulição? Olha, o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição ali, vai ser exatamente o momento, vai ser exatamente o ponto, né, onde eu tenho a pressão ambiente igual à pressão de vapor. Então não se esqueça, é comum os exercícios perguntarem qual é a temperatura de ebulição, sabendo que a pressão aqui é tanto. Você vai lá no gráfico, você vai olhar, aí você vai ver onde eu tenho pressão de vapor igual à pressão ambiente que ele está mencionando e vai pegar a temperatura, beleza? Não é difícil, é só se concentrar. O que eu tenho no eixo das ordenadas, o que é que eu tenho no eixo das abscissas. Conseguiu entender? Então tá bom, vamos dar continuidade. Equilíbrio de fases. Pessoal, lá na química, né? Aqui na química, a gente estuda o equilíbrio químico, que é quando o reagente se converte em produto e o produto se converte em reagente. Porém, existe também o equilíbrio físico. O que é o equilíbrio físico? Ele mostra pra gente uma mudança de estado físico indo e voltando. Quando você tem um recipiente fechado com um líquido qualquer aqui, tá acontecendo lá também a transformação líquido-gás. Ele não fica só no líquido, você não tem vácuo ali na parte de cima. Existe matéria ali, e essa matéria é o gás, o vapor, produzido pelo próprio líquido. Porém, é chegado um momento em que o líquido se converte em vapor e o vapor se converte em líquido simultaneamente. E aí surge, então, o equilíbrio de fases, beleza? Então é importante saber que existe não só equilíbrio químico, mas existe também equilíbrio físico. E aí, nesse momento, a quantidade de moléculas que vai do líquido para o gás é igual à quantidade de moléculas que se converte do gás para o líquido. Fechou? Essa parte é bem tranquila, né? E para fechar a nossa aula, nós vamos falar sobre o diagrama de fases. Pessoal, atenção, o diagrama de fases, ele pode ser representado para qualquer espécie química. Para entender o diagrama de fases, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, eu tenho que pensar assim, eu posso converter qualquer substância de sólido para líquido, de líquido para gás, ou fazer o inverso? A resposta é sim. Duas grandezas definem a conversão de estado físico. E quais são elas? Pressão e temperatura. Pessoal, atingindo a pressão ideal e a temperatura ideal, você converte qualquer substância de sólido para líquido e de líquido para gás. Esse diagrama, ele mostra isso pra gente. O que é que nós temos lá? Ó? Nessa primeira região aqui, ó, eu tenho o estado físico sólido, aqui o estado físico líquido e aqui o estado físico gasoso. Essas curvas que dividem as regiões, elas mostram o momento do equilíbrio, onde eu tenho a conversão de um estado para o outro. Então lá em cima eu tenho lá, ó, solidificação e fusão, abaixo, no líquido gás, eu vou ter a vaporização e a liquefação, ou condensação, e ali no sólido, entre o sólido e o gás, eu tenho a sublimação e a ressublimação, beleza? Vocês perceberam que tem um pontinho aqui, ó, que é o ponto de encontro dos três estados, ó, sólido, líquido e gás. Eles se encontram em um único ponto aqui, ó, que vai me dar uma temperatura X, uma pressão Y, concordam comigo? Ok? Este é o ponto triplo, é o momento de equilíbrio entre os três estados físicos. Se você pesquisar aqui no YouTube, você vai encontrar experimentos sobre o ponto triplo, e ele é muito bonito, porque ele mostra a água se convertendo de sólido para líquido e para gás rapidamente, tá legal? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre propriedades coligativas. Atenção, na descrição do vídeo tem um link com lista de exercício para você poder praticar. Acesse a lista de exercícios do Prof lá. Aproveita, faz a inscrição no canal, deixa um like no vídeo, tá legal? Beleza? Então, ó, beijos, abraços, bons estudos, até a próxima!